de nossos gênios, como Darwin e Beethoven, foram desacreditados por seus mestres. Portanto, se acredita em suas ideias, mande seus examinadores e críticos para o inferno e comece a viver. A jornada da criatividade é longa. Devemos ser os primeiros a chegar e os últimos a sair. Absorver tudo o que está ao nosso redor. E apesar de tudo isso, muitas vezes parece que não chegamos a lugar algum. Nessa trajetória, muitos não são precisos para se chegar ao tão sonhado sim. A criação publicitária pode parecer uma selva, e esse é o início do aprendizado do bom criativo. Muitos já desistem por aqui, pois tudo que aqui é criado parece em um primeiro momento ruim e inútil. O erro está em acreditar que a boa ideia vem da teoria. Na verdade, a criação publicitária vem, na maioria das vezes, de um estalo. Um ato que é visto como simples, banal e intelectualmente primário. A criação publicitária não é uma alquimia complicadíssima, então vamos a 3 fatores que devem ser esclarecidos. Primeiro, a criação publicitária não vem somente de embasamento teórico. Fuja um pouco dos livros e vá correr no parque, ver gente. O que precisamos aqui é de uma mente limpa para uma boa explosão de informações. Segundo, o profissional competente é aquele que simplifica, e não o que complica. O homem criativo é fundamentalmente, por definição, um não especialista. Desconfie de quem faz da criação uma feitiçaria de ingredientes complexos. Terceiro, sim, na propaganda tudo são aparências. Para a maior parte das agências existe uma equipe de criação, invisível, é claro, mas é só porque está na moda dizer que um único indivíduo apenas não pode ser responsável por uma campanha. Dr. Ernest Benger diz o seguinte sobre essa moda: nunca se gerou qualquer ideia senão de um único cérebro. Não importa como se agite um pensamento para todos os lados, ou como se procure que outras pessoas coordenem esforços em torno dele. A verdade é que uma ideia é sempre produto de um único cérebro. Trabalhos iniciados e esclarecimentos feitos, chega a hora de falarmos sobre inspiração. A condição para ser um bom criativo não vem necessariamente das inspirações, e sim, pura e simplesmente, ser bom naquilo que se faz. A inspiração, na maior parte das vezes, é apenas uma crendice que os não criativos lançam mão. Mas então o que é a inspiração? É apenas a valorização do artista, o individualismo, um fenômeno puramente pessoal. A inspiração não é um fenômeno de 40 mil anos ultrapassado. Pelo contrário, é um conceito muito moderno que nasce como elemento da valorização individual. E como a inspiração surge? A inspiração é um conceito romântico. Os artistas que antes se importavam apenas com a sua arte, agora querem ser vistos e fazem de sua criação um fator que nasce do fundo de sua individualidade e não poderia ser controlado. Nasce a inspiração. A inspiração não pode ser considerada como condição em um processo de criação. Apenas de muitos criativos ainda hoje levam consigo a crendice da inspiração. A era do romantismo se foi, e hoje o domínio da técnica profissional e mental voltou a ser a fonte segura de toda a tarefa do pessoal de criação, e deve ser aprimorada e enriquecida ao longo da vida do criativo. E técnica é uma coisa para ser aprendida, desenvolvida, desdobrada, exercitada, continuamente testada e reformada. Dá uma mão de obra imensa, mas no fim é sempre muito satisfatório. Já dizia Thomas Edison, minhas invenções são fruto de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Do que adianta de computadores, máquinas revolucionárias, se ao menos usamos o nosso próprio cérebro para pensar? O computador é um equipamento caro, rápido e burro, na definição de Robert, mas pôs no olho da rua milhões de operários que apertavam parafusos. Vários países são admirados com os seus experimentos e o uso da capacidade de pensar e também em botar em prática aquilo que está no papel, como por exemplo a União Soviética com a sua física e Israel com as suas técnicas inéditas de vencer o deserto. Já o Brasil não é conhecido pelo seu potencial como as indústrias automobilísticas, seu parque industrial e seu potencial hidrelétrico, mas sim conhecido como a terra do futebol, do carnaval, da pele, entre outros modos conhecidos aí fora. O Brasil é riquíssimo em infraestrutura, mas pouco conhecido por suas obras, por cada detalhe que o homem é capaz de fazer. A criatividade é um bem de primeira necessidade, tanto mais valioso quanto o estado tecnológico e industrial da sociedade. A exemplo de fotógrafos, existem diversos,
mas com um potencial pequeno em criatividade, ou seja, do que vale ter um bom equipamento, mas pouca habilidade? Futuramente a chave do sucesso será a imaginação, pois do que nada adianta ter uma máquina boa sem ter uma imaginação útil. A lâmpada hoje é o símbolo da ideia, pois quando o Edison criou, o grande problema dele foi encontrar o gás que impediria o filamento de se autoconsumir. Vários experimentos até dar certo a sua criação, até chegar à solução final. É fundamental a presença do problema no fenômeno completo da criatividade. Por fim, a criatividade é o sinônimo da solução de problema. Ela só existe à face de um problema real, como a aplicação de um problema.